Neste caso, o que era pedido? O administrador de rede anda a realizar uns testes à rede e decidiu pingar o site da Google. Ok, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma captura de ecrã do Wireshark a correr. Vamos ver então o que é que temos aqui. Verificamos que temos aqui esta frame, ok? Esta frame a ser analisada, que por acaso também é perguntada aqui qual é a frame. Tem logo resposta imediata, é a frame 89. Eu vou aumentar aqui mais um bocadinho e tenho então a frame 89 que também estava aqui. Próxima questão, o que é que nos é pedido? O tempo de vida do pacote. Ora, o tempo de vida do pacote está também aqui, time to live. Estamos a analisar, não esquecendo que o tempo de vida do pacote faz parte do protocolo, Internet Protocolo, e está lá dentro. Depois, endereço da placa de rede de destino. Ora, se é o endereço da placa de rede, não pode ser o endereço IP. Se vocês têm que ter então o cuidado de verificar que estamos aqui no nível 2 no Ethernet. Reparem, aqui temos, digamos, a parte como se fosse a parte física, aqui o nível 2 e aqui o nível 3. E se estivesse mais para baixo, teria o nível 4 e 5, a informação dada pela sequência, pela camada do TCP/IP. Então, reparem, a placa destino é deste, já sabem, o CRC é source. Não se esqueçam que este endereço que aqui está é um endereço, pode ser designado MAC, o endereço físico, ok? Pode ser designado também por endereço hexadecimal. Portanto, aqui, sempre que vocês tiverem este pedido, têm que perceber que o endereço da placa de rede é um endereço em hexadecimal. Ou seja, é um endereço que está embutido diretamente na placa. Nós não vamos colocar manualmente. Os primeiros 24 bits dizem respeito à fábrica, ou seja, o fabricante, e os outros 24 bits dizem respeito ao número de série. Portanto, é aquilo que é feito em produção a série. O fabricante tem este ID aqui, ok? E todos os números de série vão tendo uma sequência. Portanto, depois, o que é que nós tínhamos também novamente? Tínhamos a pedir o endereço da Google encontrado. Ora, o endereço da Google encontrado, deixem-me só aqui limpar estas coisas. O endereço da Google encontrado era apenas dar o endereço que aqui está, que era visível. Tem que ter cuidado aquilo que está a ser analisado. Se eu vos pedisse para verem qual é que era o protocolo que estava a ser analisado, neste caso vocês estavam a ver que era o ICMP e tinham aqui o filtro, davam essa mesma informação. Como podem ver, isto é um ping, tem 4 requests e 4 replies. Portanto, é uma questão de prestarem atenção. E vamos continuar então a corrigir o resto. Aqui neste caso, o que é que nós temos? O router A utiliza o último endereço disponível. Ora, o router A, ok? E aqui o último endereço disponível. Qual será o default gateway a definir no switch? Como eu não digo, obviamente, o router A em que porta, vocês tinham que analisar o switch e seria esta. Ora, o endereço que nós temos aqui é o endereço 10.0.0.0/24, ok? O que é que significa isto? Significa que estes primeiros 24 bits são para a rede e sobram 8 bits para o host, certo? Vamos recapitular aqui uma coisa que nós sabemos. Quando eu tenho 8 bits para o host, significa que este bit que aqui está que vai mudar e vai ser diferente em cada... desculpem, deixa-me aqui apagar isto. Vai ser diferente em cada PC. Ou seja, este número vai mudar. Este número por si só é o número da rede. O meu primeiro IP disponível vai ser o 001. O segundo vai ser na mesma 002. Até quanto? Nós sabemos que isto varia entre 10, aqui ponto 0, e aqui 253,
10.0.0254, 10.0.0255. Ora, eu sei, o que é que eu sei? Sei efetivamente que não posso usar nem o primeiro, que é o da rede, ok? Nem o último, que é o endereço de broadcast. Então, o que é que significa? Significa que eu vou ter que utilizar efetivamente o último, que é este. Então, neste caso, o endereço disponível, o último endereço disponível, e aquilo que eu vou definir como default gateway para o meu switch, seria então o 10.0.0.254. Porquê? Porque é o endereço que esta porta do router vai ter. Ok? Então agora vamos ver a próxima questão. Na próxima questão nós tínhamos o seguinte, e exigia um bocadinho mais de cuidado. Que endereços podem utilizar a WAN entre o router B e o router C? Ora, entre o router B e o router C nós temos este que aqui está. E nesta situação nós estamos a ver que estamos a trabalhar aqui, já estamos a roubar aqui alguns bits ao nosso host, mas vamos retomar aqui. Então temos o endereço 10.100.100.4. Este é um endereço de rede, por si só, que nós já sabemos, certo? Portanto, significa que eu estou a utilizar 30 bits aqui para a rede e sobram só dois para o host, ok? Ou seja, para atribuir aos PCs. É óbvio que eu só me vou sobrar dois, que é para esta porta e para esta porta. Então o que é que reparem? Vou fazer 2 levantada 2, que até para vocês verificarem. Isto dá 4. Sabemos que é menos 2, vai dar 2. Só vai haver 2 IPs disponíveis aqui. Está bem? Portanto, vamos aqui alargar um bocadinho e ver então esta situação. Se isto é um endereço de rede, significa que eu posso assumir e posso ver que é um endereço de rede, eu já vou perceber que a minha rede vai andar de 4 em 4. Mas para ter a certeza, o que é que vocês poderiam fazer? Se tinham dúvidas, utilizavam aquela técnica que nós utilizamos sempre, que é 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, ok? Portanto, se nós estamos a utilizar 30 bits, 30, o que é que nós sabemos daqui? Eu vou ter que utilizar, para além dos 24 normais, que esta parte aqui são os 24 normais, 24, eu vou ter que usar mais 6 deste octeto aqui. Então vou usar mais 6, ponho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, descubro, como se não tivesse alguma dúvida, que ele parou aqui, sobra os outros dois. O que é que isto me indica também? Indica-me que a minha rede, as minhas sub-redes vão andar de 4 em 4. Ora, a primeira sub-rede vai ser de 0 a 3. A segunda sub-rede vai ser de 4 a 7. A terceira sub-rede vai ser de 8 a 11. A quarta vai ser de 12, blá blá blá. Mas eu já nem precisava de mais. Porquê? Porque eu já descobri, certo, o intervalo de rede que preciso para responder à questão que aqui estava. Reparem que a minha questão era quais é que eram os IPs que eu ia atribuir a estas portas. Ora, quais são os IPs que eu vou atribuir a estas portas? Eu vou atribuir a esta porta aqui, vou atribuir, por exemplo, o 10.100.100.100.5 e a esta vou atribuir o ponto 6, certo? Porquê? Porque efetivamente é os únicos valores que eu tenho lá dentro disponíveis. Reparem, ponto 5, ponto 5 e ponto 6, tá? Reparem que o próximo, este próximo exemplo até já estava a utilizar a outra sub-rede do intervalo a seguir. Portanto, os endereços possíveis poderiam ser ponto 9 e ponto 10, ok? Depois, a próxima questão.
A próxima questão diz qual é o tipo de endereço FE80, neste caso que temos do IPv6. Ora, o FE80 é um endereço de link local que todas aqui as nossas portas do nosso router vão ter. Portanto, é um endereço de link local, era a única resposta que vocês teriam que dar. Vamos verificar então a próxima questão. Vamos ver aqui. No PC2 não estava atribuído corretamente. Aqui, nestas situações, o que é que vocês tinham que ver? Quando não têm que analisar, abrir o packet tracer e analisar e verificar se tem ou não o endereço. Ora, no nosso caso, nós, neste cenário, ele estava configurado aqui com o DHCP. Ora, se nós não temos DHCP, se o router não tem DHCP, o IP tinha que ser manual, certo? O IP tinha que ser manual, mas o que é que vocês tinham que fazer? Tinham que ir ver o IP que esta porta do router tinha e em função do IP que a porta do router tinha, vocês tinham que lhe dar o mesmo IP aqui ao PC. Não é o mesmo IP, mas dentro da mesma gama. Portanto, era isso que teríamos que ter eventualmente feito. Depois, o traceroute, o que é que acontece? Nós sabemos que num traceroute, se tudo estiver a funcionar bem, ele vai-vos dar a rota. E reparem, ele passa, o traceroute começa num PC, dá o endereço do primeiro router, ok? Funciona muito bem. O endereço do outro router, funciona muito bem. Reparem, só aqui, no traceroute, vocês veem, estão a ver aqui este IP, que significa que o meu IP aqui deveria ter sido desta máquina, poderia ter sido, ora deixem-me cá ver, isto é 195.147.1.2, um endereço qualquer, só que tinham que ser atribuído manualmente. Claro que atribuindo manualmente, depois vocês também teriam que colocar o default gateway, e o default gateway era sim este endereço que aqui estava, ok? Portanto, eu vou atribuir manualmente a respectiva máscara de rede, ok? E depois o default gateway, e o default gateway seria 195.147.1.1. Tá? Próximo. Que protocolo de nível de transporte está a ser utilizado nesta comunicação? Ora, o transporte que estava utilizado nesta comunicação e na imagem que vocês tinham era o UDP. Deixem-me só ver se eu consigo aqui buscar a imagem para vermos melhor. Ora, temos aqui então a imagem, não era muito difícil. Aqui neste caso, protocolo de nível de transporte, reparem, tenho aqui o protocolo de nível de transporte. Este exemplo aqui, esta captura de ecrã é um bom exemplo onde vocês veem a frame, ou seja, a parte, digamos, física, não é? A parte da frame por si só. Aqui a parte de acesso, de acesso ao meio físico. Depois aqui a parte da internet, ou seja, internet protocolo, e depois a parte de transporte e aqui a parte da nível de aplicação através do DNS. Ou seja, neste pequenino exemplo, nesta pequena captura de ecrã, vocês têm as camadas do TCP/IP todas. Pronto, aqui era um query, a única coisa que vimos era um query, mas tínhamos aqui, por exemplo, no caso do protocolo User Datagram Protocol UDP, vocês viam a porta de origem e a porta de destino, ok? Viam os IPs, o IP de origem e IP de destino, e novamente aqui o MAC de origem e o MAC de destino. Pronto, então vamos prosseguir. E era basicamente verem novamente com atenção qual era o protocolo TCP, que estava a ser utilizado. Ora, se não sabem qual era o protocolo, neste caso é óbvio que nós vimos estes dois protocolos, o TCP e o UDP, não poderiam responder, mas era uma questão também de lerem com alguma atenção. Vamos ao próximo. O próximo era preencher a tabela, mais ou menos quase todos chegaram lá. Esqueceram-se que na porta dos routers há duas portas, portanto identificar. Também se esqueceram que naquelas que nós temos, mesmo não tendo gateway padrão, tinham que definir um gateway padrão.
Portanto, e aqui neste caso, no exemplo anterior, por acaso até a rede utilizava bits emprestados, portanto, neste caso nós tínhamos quantos bits emprestados? Ora, deixem-me cá ver, resultante 128, 64, 32, 16, não vou fazer mais porque já chega, ou seja, tinha 1, 2, 3, ora, 128 mais 64 dá 192. 192 mais 32 dá 224, mais 16 dá 240. Significa então que aqui o nosso endereço seria um endereço barra, ora, 24 barra 28. Estão a ver? Portanto, isto ainda relacionado com a outra questão que nós tivemos a ver aqui há bocadinho neste cenário, não é? Deixem-me só aqui ver se... Portanto, reparem que são alguns detalhes, é por isso é que vocês tinham que prestar atenção a essa informação. Depois nós tínhamos o quê? O router B na mesma coisa, vocês tinham que ir ver com o show running config, viam esta informação toda direitinho, se vocês fizessem o show running config ou fizessem o show interface para verem os endereços das portas. Depois os PCs aqui foi mais ou menos pacíficos, de alguma forma quase todos mais ou menos acertaram, tendo em conta a informação que lá estava. Pronto, depois, o que é que era pedido mais aqui? Alterar então o nome, assim, quando nós entramos no modo, quando vamos entrar no nosso router, nós damos a informação, quando entramos no router, quando fazemos enable, damos informação que o acesso é limitado a administradores ou outra informação qualquer. E era aquilo que eu queria que vocês fizessem. Aqui, vocês tinham esta informação, estavam a aceder por telnet, ou seja, estavam a aceder até remotamente, acediam remotamente e no acesso remoto vocês tinham esta informação e queriam que mudasse. Isto era só usar o banner message of the day e depois entre qualquer símbolo escreviam aqui o texto e fecham. Ou pode ser, por exemplo, até podia ser X aqui e X aqui. Até podia ser A aqui, A aqui. Tem que ser o mesmo caractere para abrir e fechar a informação. Claro que depois vocês tinham que gravar. É óbvio que no fim têm que gravar para ficar com o copy run st. Ok? Vamos ao próximo passo. O que é que nós tínhamos na próxima informação? Acho que aqui não tínhamos mais nada, era mais ou menos a mesma coisa. Deixem-me só aqui verificar. As próximas questões. A próxima questão, esta informação que aqui está é apenas informação, mais nada, nem sequer serve quase nada, é só para vocês verem como é que se configura de facto o DHCP no router. Nós vimos nas aulas e falámos várias vezes que muitas vezes há determinados endereços que são excluídos porque podem ser necessários para outras situações, endereços para servidores, para impressoras, para servidor TFTP, enfim. E a única coisa, se lessem aqui com alguma atenção, dizia assim, IP DHCP Excluded Address, que estavam excluídos os endereços neste intervalo. Já sabemos que o primeiro está sempre excluído, por defeito. Portanto, estava excluído do 1 até ao 10. Porquê? Porque quando o DHCP, o serviço entrar em ação, ele só vai atribuir IPs a partir do 192.168.1.11 até ao final. Portanto, ele estava a excluir aqueles endereços, não podem ser atribuídos. Vamos ao próximo. O que é que nós tínhamos aqui? Isto era a resposta à questão anterior. Indica o endereço de rede usado na central de Leiria e o respectivo CIDR. Ora, nós tínhamos visto, na situação, vimos aqui esse exemplo já anteriormente, eu já vos expliquei aqui. Reparem, aqui dando a máscara de rede temos esta explicação, certo? Portanto, eu tive que ir buscar, se vocês tinham a máscara de rede, era só olhar, vocês viam o que estava no router e a máscara de rede, se era 240, se a máscara de rede é 240,
certo? Eu tinha 255, 255, 255, ok? Aqui o normal vai ser 0 e neste caso nós tínhamos 240. Ora, se nós tínhamos 240, como é que se acha este 255 normalmente? É a soma daqueles números todos que nós fazemos, que é sempre aquele truque. 16, 8, desculpem, 4, 2, 1. Se eu somar isto tudo, isto dá 255. O que é que eu tinha que fazer? Tinha que somar isto até obter este valor que aqui estava. E depois então ia perceber que ele tinha pedido mais um e era barra 28. Ok? Depois, qual a gama de endereços utilizados na rede batalha? Se no caso de haver sub-redes, qual seria a sub-rede utilizadas? Ora, no caso de haver sub-rede, reparem, a minha rede vai andar de quanto em quanto. Nesta situação, deixem-me só ver na sub-rede batalha. Na sub-rede batalha, ora, onde é que temos aqui o nosso endereço? Está aqui, preciso de aumentar um bocadinho. Vou tirar esta imagem. Acho que já não consigo agora aqui tirar. No endereço da batalha, só um bocadinho. Ora, a rede da batalha era esta, que aqui estava. Nós tínhamos que ver o endereço que lá estava. O endereço que lá estava era 192.168.0 e eu tinha aqui o endereço do router 126. Ok. O endereço do router era 126. Estão a ver aqui? Pronto. Então vamos ver. Vamos tentar responder àquela questão que estávamos a ver há bocadinho. Então vamos aqui ao enunciado e vamos continuar aqui. O que é que nós temos nesta questão? Ora, nesta gama de endereços, nós tínhamos que o endereço do router era 192.168.0.126. Se vocês pensarem um bocadinho, 126 normalmente é sempre o último endereço de router que nós temos disponíveis, já podiam partir desse princípio. Mas, como a máscara de rede a máscara de rede estava esta que aqui está, o que é que eu vou verificar? Volta aqui este sistema e nem vou estar a fazer. 128 mais 64, quanto é que dá? Dá 192. Significa que a minha rede vai andar de 64 em 64. Ora, o primeiro intervalo há de ser o 0, ok, até o 63. O segundo intervalo há de ter 64. E neste caso, se eu tenho